Você com certeza já esbarrou por aí em alguma manchete do tipo: Irã ataca com drones, Israel bombardeia base secreta, tensão no Oriente Médio. E sempre tem esses dois nomes no meio: Irã e Israel. Mas de onde vem esse ranço todo entre eles? Por que os dois se odeiam tanto a ponto de colocarem o planeta todo em alerta? E mais, será que esse embate pode virar numa terceira guerra mundial? Respira fundo aí, pega aquele cafezinho que hoje eu vou destrinchar esse rolo todo de um jeito simples e direto. Tô falando aí de espionagem, sabotagem, ataques secretos, bombas nucleares, tretas religiosas e geopolíticas pesadas. Bora entender esse barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Tudo começa lá atrás, em 1979, com a Revolução Islâmica no Irã. Antes disso, o Irã era governado por Mohammed, um cara que andava de terno, curtia cultura ocidental e era amigo íntimo dos Estados Unidos e até de Israel. O país era quase uma mini Europa no Oriente Médio. Mas essa pegada moderninha aí não agradava todo mundo, não. Principalmente a galera que era mais religiosa. E o resultado de tudo isso é que a população se revoltou. Rolou uma revolução pesada. E quem assumiu o poder foi o Ayatollah, que chegou chegando com um discurso forte contra os valores ocidentais, contra os Estados Unidos e, claro, contra Israel. E aí a treta ficou séria. O novo regime iraniano passou a enxergar Israel como o grande vilão do Oriente Médio. Não só por ser aliado dos americanos, mas também por causa da questão palestina. O Irã começou a dizer que Israel era um estado sionista ilegítimo e que estava ocupando terras que não eram deles. E o caramba quatro eles falaram. A partir dali, o Irã passou de parceiro para um inimigo declarado. Israel, por outro lado, desde sua fundação lá em 1948, ele vive cercado por inimigos. O país nasceu já sendo contestado por diversos vizinhos árabes. E o Irã, que antes dava um apoio meio discreto ali, ele virou o opositor número 1 depois da Revolução. Para piorar, o Irã é majoritariamente xiita. Israel é um estado judeu laico, aliado dos Estados Unidos. Então a treta virou também religiosa, ideológica e geopolítica. Resultado, uma guerra fria lá no deserto. Não é uma guerra aberta, tipo tanques e soldados no campo de batalha e tal. Pelo menos não por enquanto. E tomara que nem vire. Mas é uma guerra indireta com espionagem, ataques escondidos, sabotagem, ameaças e muito, mas muito jogo sujo dos dois lados. Aí você se pergunta, o Irã joga sujo? Sim, joga muito sujo. Ele financia grupos armados, como o Hezbollah e o Hamas, na faixa de Gaza. Ambos são inimigos declaradíssimos de Israel e vivem lançando foguetes, armando emboscadas e tentando infiltrar militantes. Esses grupos são, na prática, os braços armados do Irã. O país manda dinheiro e armas, treinamentos e até tecnologia. E Israel? Também não é flor que se cheire não, hein? Os israelenses vivem fazendo operações secretas. Vários cientistas nucleares iranianos simplesmente morreram do nada. Explodiram dentro dos carros, sumiram misteriosamente. Instalações nucleares iranianas sofreram sabotagens bizarras com um vírus de computador super avançado, tipo o Stuxnet, que virou até um documentário. E claro, Israel nunca vai assumir isso, né? Mas todo mundo sabe que foram eles. O ponto central dessa treta toda aí é a tal bomba nuclear. O Irã vive dizendo aí que seu programa nuclear é pacífico, que é só para gerar energia, mas ninguém acredita, né, claro. Principalmente Israel, que vê esse papo todo aí como conversa fiada. Se o Irã conseguir uma bomba nuclear, ele com certeza vai usar contra eles sem pensar duas vezes. E aí, meu amigo, já era, apocalipse. Então o que Israel faz? Ele faz de tudo, literalmente de tudo aí mesmo, para atrasar o programa nuclear lá dos iranianos. Desde sensacionar via ONU, até invadir sistemas, sabotar e assassinar cientistas. É tipo assim, você não vai construir essa bomba enquanto eu estiver vivo, só por cima do meu cadáver.
E agora, em abril de 2024, foi o ápice. Bom, por enquanto, né? Foi o ápice dessa tensão toda. Pela primeira vez da história, o Irã lançou um ataque direto contra Israel. Tipo, sem intermediários, sem grupos armados no meio. Foram mais de 300 drones e mísseis voando em direção ao território israelense. Tudo isso como resposta a um ataque contra a embaixada iraniana na Síria. Um ataque que, segundo o Irã, foi feito por Israel. E Israel, é claro, respondeu. Em poucas horas, lançou um ataque cirúrgico em Isfahan, bem no meio do Irã. Foi mais simbólico do que destrutivo, mas serviu para mostrar assim, ó. A gente pode atingir e pode fazer isso com vocês a qualquer momento. A comunidade internacional entrou em pânico. Estados Unidos, ONU, Europa, todo mundo tentando evitar uma guerra regional. O medo de geral é esse, que a treta vire uma bola de neve. Porque olha só, o Irã tem aliados grandes, como a Rússia, a China, além das milícias no Iêmen, Síria, Líbano e por aí vai. Já Israel é irmão dos Estados Unidos, que tem base militar no Oriente Médio inteira. Ou seja, um dedo ali se escorregar no botão, já era. Entra numa guerra e pode envolver potências nucleares. Isso não é exagero não, galera. Isso é real. E aí? Estamos em guerra? Tecnicamente não, mas tá por um fio, hein? Os ataques diretos pararam, por enquanto, mas continuam os mísseis esporádicos. Os ataques não assumidos e as ameaças via imprensa. Israel segue bombardeando bases ligadas ao Irã, lá na Síria. O Irã continua dizendo que vai se vingar. E o Hezbollah tá atacando quase todo dia no norte de Israel, ali na fronteira com o Líbano. E o povo? Sempre o povo no meio do tiroteio, né? Enquanto os governos ficam nesse cabo de guerra, quem sofre é a galera comum. Em Israel, civis vivem correndo para abrigos antiaéreos. E lá no Irã, o povo já cansou das sanções do governo autoritário e da falta de liberdade. Ninguém quer guerra lá, mas os líderes continuam batendo no peito em nome da honra nacional. E o medo geral é que essa faísca vire incêndio, uma morte de general importante, uma bomba lá nuclear, uma bomba lá no lugar sensível. Qualquer uma dessas coisas pode virar um efeito dominó. E aí, meu amigo, nem a ONU vai dar conta de apagar todo esse fogo. Então, galera, deu pra sacar qual é a gravidade dessa parada toda aí? Não é só uma birra religiosa, não. Nem só uma picuinha ideológica. É um jogo de poder, influência, orgulho nacional e medo do desconhecido. Israel e Irã vivem numa guerra fria há décadas. Mas agora a coisa tá muito tensa. Por qualquer vacilo pode detonar uma guerra de verdade. Daqueles que puxam todo mundo pro meio, sabe? Tipo uma terceira guerra mundial mesmo. Mas e aí, você acha que vai explodir essa treta toda aí? Ou vai continuar esse empurra-empurra? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, já deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essas informações com mais pessoas. Porque conhecimento gera liberdade. Até o próximo vídeo.